Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Bruno. Estamos ultrapassando 160 inscritos. Isso me deixa extremamente feliz, porque não imaginaria que teriam aí pessoas dispostas a ouvir as minhas ideias aqui. Um humilde homem de Cariacica, tentando fazer uma diferença na sociedade, tentando conscientizar cada um de vocês. Obrigado. E muitos que ainda me ouvem aqui no canal, não são inscritos. Por favor, se inscreva, tem muitos conteúdos. Lembrando que o canal ele não trata de política propriamente dito, mas é um fundo político trazendo também um pouco de espiritualidade. Muitas vezes vocês não notam, ou talvez até notam, né? Mas minhas falas ela têm muito fundo, um fundo de interpretações bíblicas, de interpretações de pensamentos budistas, de pensamentos espíritas. De um modo geral, eu sou influenciado por de pensamentos de várias religiões. E acabo externando os meus pensamentos aqui para vocês. E também, claro, pautado na nossa sociedade como ela de fato é. E nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou fazer algumas observações, algumas análises sobre a última fala aí do vereador de Vitória, o Gilvan da Federal. A resposta que ele deu aí para Camila Cosi. Sem muitas demoras, depois da vinheta, nós vamos aí. Ele fala, eu comento, ele fala e eu comento. Depois da vinheta. Menino não, Carla Cosi. Criminoso. Ele já começa com um tipo de falácia, mais ou menos com a falácia da falsa dicotomia. O que é essa falácia? Ou é isto ou é aquilo. Então, quando ele fala assim, menino não, criminoso, ele quer botar ou tentar dar a entender de que não é um menino não, ele é um criminoso. Como se o criminoso não pudesse ser um menino. Então ele já começa aí usando já de falácia, que é mais ou menos aí uma falácia da falsa dicotomia. Eu queria ver você dentro daquela escola vir com esse teu discursozinho mequetrefe de amor para esse criminoso. Essa fala dele e o tom de voz é extremamente perigoso. E eu falo perigoso para a democracia como um todo. Para a democracia. Porque nota que ele traz o discurso dele para a pessoalidade. Ele fala assim, você, ele cita o nome da vereadora Carla Cosi. E isso é muito perigoso, é extremamente perigoso, porque nós vivemos numa democracia exatamente para poder respeitar as diferenças que se existem. Nós, como cidadãos, vamos sempre pensar diferente. Olhando de um mundo ideal, infelizmente não ia ser mais... Olhando para o mundo ideal, tanto o Gilvan, ele quer o bem para a sociedade, quanto a Carla também quer o melhor para a sociedade. O que diverge ali? O que diverge é como eles enxergam o mundo. Como eles enxergam o mundo. Então, é necessário ter o respeito e não trazer uma discussão para o âmbito pessoal. Se fosse você lá. Então ele traz, isso é muito ruim. Mostra assim uma tendência a sair de um parlamento, ou seja, só da fala, para ir para algo mais físico. Parece que dá a entender isso. Que se estivesse em outro lugar, não sei. Será que realmente ficaria só na fala? Não sei, mas dá a entender, pela grossura que ele fala, que ele traz para o lado pessoal. E isso é extremamente perigoso para a sociedade. Não, amor. Nós precisamos de vigilantes armados. São treinados, são capacitados para isso. Nós temos vigilantes prestando segurança
em bancos. Temos vigilantes prestando segurança em fóruns. Nós temos vigilantes em órgãos públicos, de uma forma geral, como tem aqui na Câmara Municipal de Vitória, na Assembleia Legislativa, nas câmaras, vigilantes armados. Nós não temos vigilantes armados aqui para prestar segurança? Por que nós não podemos ter vigilantes armados, treinados, preparados nas escolas? Respondendo à pergunta do Gilvan da Federal, simplesmente porque não tem sentido colocar um guarda ou uma segurança armada na escola, onde o ambiente é completamente saudável, onde as pessoas estão ali para aprender e ensinar, não tem ali grandes valores como existe nos bancos, como neste exemplo que ele dá, e também não tem figuras públicas como deputados, pessoas que de fato têm uma opinião expressiva na sociedade, que pode haver conflitos, sim, um terrorismo, um atentado. O que acontece, na verdade, é que este terrorismo que houve, vou chamar isso de terrorismo, porque na minha opinião infelizmente, por causa deste governo que tem aí pregado a política do ódio, tem aumentado, por causa desse discurso de incentivar a população a estar armada, incentivar esse discurso de ódio, e diante disso aí, o que acontece é esses atos terroristas que eram isolados, hoje, por causa do bolsonarismo, está ficando cada vez mais evidente. Mas ainda assim, nós podemos combater através da informação, através da educação e de políticas públicas para conscientizar a população sobre essas coisas que ainda, apesar de estar aumentando, ainda são casos, digamos, isolados. Então não há uma necessidade de colocar guardas, segurança armada, a ponto de ficar inibindo a vida de um adolescente que está ali crescendo, inibir a vida de uma criança trabalhando, olhando constantemente aquela pessoa armada ali. Simplesmente por isso. Isso é balela. Essa história de câmera. Criminoso não tem medo de câmera. Criminoso não tem medo de detector de metal. E não é discurso de ódio, não. É discurso de justiça. Porque vocês pregam que são vítimas da sociedade. Do mesmo jeito que se você pegar uma criança, um adolescente, e por mais adulto que você seja, você com seu pensamento, você pega essa criança, vamos imaginar uma mulher, uma menina nova, e você alicia para os maus caminhos, e ainda assim a lei entende que esta mulher, que essa menininha, por mais que ela diz querer, pode ser tratada como crime, e de fato no mesmo pensamento, você pega um jovem e incute na cabeça dele, durante vários meses, pensamentos terríveis sobre ideologia, sobre a ideia de estar andando com porte de arma, ser um armamentista, ideias nazistas. E o resultado é isso aí. Morte, terrorismo. Internet onde os pais não controlam os filhos. Esse discurso de ódio. O nazismo que está voltando aí. Na verdade sempre esteve, mas está dando suas caras por causa deste governo. Tudo isso aqui, meu amigo, faz sim que um jovem de 16 anos, mesmo ele ainda sendo criminoso, também o torna uma vítima da sociedade. Esse criminoso de 16 anos, nós temos duas soluções. A primeira, vigilantes armados. Entrou armado, tem que ser alvejado. Esse criminoso entrou na escola, correu, atirou em quem quis, não tinha ninguém armado. É claro que não tinha ninguém armado. É óbvio. É uma escola. Quem na cabeça deste cara poderia estar armado? A tia da limpeza? O tio aqui? Cuidador? Ah, tá. A tia da merenda, Que mundo esse cara vive?
Que mundo esse cara vive? Vereadora do PT, Carla Cose, um professor em Israel, ele dá aula com uma pistola 9mm na cintura. Mentira! Fake news. E eu acredito que essa fake news não é porque ele está sendo... Não é porque que o Gilvan está sendo mentiroso, não. E eu acredito que o Gilvan, ele também aí é fruto da fake news que surgiu aí em 2019, logo após aquele atentado em Santa Catarina, onde apareceu essa imagem aqui, e nessa imagem, né, que circulou nas internet, deu-se a entender que este cara ele é um professor de Israel. Mas isso é uma fake news e eu não acredito que ele tenha usado isso aí de má fé, não. Simplesmente é um vereador que não busca se informar direito ou se busca cometer um erro aí, um erro gravíssimo. Fake news. E, como é de costume, né? Essa galera aí adora fazer uma fake news. E lá não se entra um criminoso sem ser alvejado numa escola, porque o professor, porque lá tem vigilante armado, porque lá tem professor com uma 9mm na cintura. É claro que ela tem vigilância armada porque é Israel. E uma hora ou outra acontece guerra por aqueles lados de lá. É por isso que tem segurança, vigilância armada lá. E professores, não. Fake news, essa imagem aqui não é de um professor, não. É fake news. A arma não mata ninguém, quem mata é quem puxou o gatilho. E quem é o responsável por ter puxado o gatilho é aquele criminoso de 16 anos de idade. Um dos grandes problemas que a direita tem, de um modo geral, é de pegar assuntos simples, é de pegar assuntos complexos e reduzi-lo a assuntos simples. Por mais que foi um dedo de um menino que puxou o gatilho, não é um problema simples assim. É algo muito complexo e, por incrível que pareça, a Carla Cose já mencionou isso aí e depois a outra vereadora da PSOL também trouxe a complexidade do problema em si. Já é mostrado que neste governo, este caso que antes era isolado, agora não está ficando tão isolado assim, e é necessário combater, não essa criança diretamente, ele vai pagar o que tem que ser pago, mas combater essa prática de uma forma preventiva. E é isso que normalmente o pessoal da esquerda defende. Combater de uma forma preventiva para que não venha a acontecer. E não pega aquele menino aí, tá dele uma punição que tem que ser dado, e as outras mentes que estão sendo influenciadas para o mal. Como é que fica? Temos que sim cuidar das nossas crianças. Temos. Criminoso que vai responder, não vai responder por crime. Matou, você vem aqui, chora numa interpretação teatral, global, mas sobe aqui para defender o desencarceramento, para defender que menor de idade não comete crime. Nós defendemos a redução da maioridade penal. Ele não vai responder por crime, vai responder, olha que absurdo, por ato infracional análogo ao homicídio. O mais interessante agora é como ele tenta manipular, como se a Carla Cose estivesse dizendo que o menino não vai pagar, como se fosse crime. Mas não é a Carla Cose que diz isso. É a lei, meu amigo. É a lei. Então você tem que bater na lei. Tentar mudar a lei. E ele joga como se ela quisesse amenizar a situação, porque ela não diz que ele cometeu um crime, mas um ato análogo ao crime. Mas não foi ela que diz isso. É a lei. Vamos mudar a lei? Vamos deixar a lei mais rígida? E se deixar a lei mais rígida, será que realmente vai funcionar? Não sei. Tem um vídeo meu sobre isso aí, mas será que a lei mais rígida realmente vai inibir essas coisas de estarem acontecendo? O vítima da sociedade que vocês defendem com essa grande imprensa
não vai responder por crime, daqui a pouco está solto. E não é porque é só menor de idade, não. O criminoso hoje é solto. Na audiência de custódia, os criminosos estão rindo da nossa cara, solto o tempo inteiro. Por quê? Porque vocês, políticos de esquerda, defendem criminoso. E aqui ele entra na falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Ele cria uma coisa que não existe e começa a bater naquilo ali. Como é no caso de que ele inventar de que a esquerda defende bandido. Não, a esquerda não defende bandido, não. E depois, para endossar, fica falando aí das mídias, e que todos defendem bandido, e blá blá blá. Não. Isto aí é só para desmerecer o que a Carla Cose, e muito bendita, pontuou antes da fala dele aí. O partido do governador Renato Casagrande pediu ao STF para proibir a polícia de subir favela para realizar operação policial para prender criminoso. Quem foi que pediu isso? PSB. Nessa parte, ele pega dois eventos, ele pega um evento que não tem nada a ver com o terrorismo para equiparar. Essa situação que ele coloca sobre Renato Casagrande ter proibido ter proibido os policiais de ter entrado na favela, cara, é uma situação completamente atípica, diferente. Tipo assim, o cara quer juntar o cocô com as calças e mandar pra galera. E tem gente que compra esse discurso aí ainda. É impressionante. Não tem nada a ver, é uma falsa analogia que ele faz sobre uma coisa e outra. O terrorismo a gente tem que combater na parte da ideologia. É de convencimento, mostrar para as pessoas que aquilo ali é errado, mostrar que o nazismo é errado, mostrar que você sai andando por aí mostrando armas, se exibindo, essas coisas são erradas. E é interessante como ele em nenhum momento ele aponta para o problema mesmo. Porque o problema não é a criança que matou, que ela já é a consequência do problema. O problema é esta desinformação que circula na internet, do nazismo comendo solto aí na cabeça das crianças, a ideia de se andar armado, isto que tem que ser combatido, e que ele, em nenhum momento ele toca nesse assunto. Ele vem com uma situação que não tem nada a ver com a história. Eu não sei se é de má fé ou se é de propósito, mas não tem nada a ver o que ele pauta nesse momento com a discussão em si. Não tem nada a ver. Tá aí o resultado. Quem puxou esse gatilho, eu vou falar para vocês. Primeiro, foi o criminoso. Segundo, são vocês que passam a mão na cabeça de criminoso. Nós precisamos punir o criminoso. Esse cidadão, esse criminoso que puxou o gatilho, matando 4 pessoas, ferindo 10, tinha que responder por crime. Crime. Redução da maioridade penal urgente. E mais uma vez, ele fala respondendo a Carla Cose como se ela tivesse preferido tais coisas, e mesmo proferindo, se fosse o caso, ela estaria falando pautado na lei. Quer mudar? Não está satisfeito? Reúnam aí os outros políticos e mudam o que está na lei. É simples. Eu duvido, meu amigo, eu duvido. Este papo seu aí é um papo que só fica no parlamento. Nem você e ninguém das outras direitas, ninguém da direita vai querer mudar isso aí. Porque você sabe lá no íntimo que não vai resolver. Não vai resolver. Você sabe, é só um discurso para continuar aí nesse palanque que você tem, e um monte de gente, infelizmente, acaba comprando isso aí. Não é esta a resposta para resolver os problemas da nossa sociedade. E vigilantes armados nas nossas escolas. Qualquer projeto que tiver aqui prevendo vigilante armado, preparado nas escolas, eu vou votar sim. Agora, câmera, detector de metal, não sei o quê, botão do pânico, não conto com o meu voto. Vocês ouviram isso aí? Câmeras, detector de metais, botão do pânico. Ele é contra isso. Claramente ele é contra. E quer meter segurança armada achando que vai acontecer um milagre. Caramba!
E aí eu fico pensando, ele não pode ser a favor disso e também a favor disso? É uma estupidez sem tamanha este pensamento. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Isso não resolve. Nós precisamos ir direto ao câncer, ir direto ao problema. Nós precisamos colocar lá nas escolas pessoas preparadas, pessoas treinadas, vigilantes armados, como eu disse, estão aqui na Câmara. Precisamos de vigilante armado. Entrou na escola armado para querer matar nossas crianças, nossos jovens, tem que ser alvejado e acabou. E quando for preso, ser punido. E não essa história de auxílio reclusão, progressão de regime. Pelo amor de Deus, o criminoso hoje ri da pena. Olha como que é a mente louca de alguns desses bolsonaristas. O cara, ele é contra o uso, ele é contra a usar detector de metais, contra o botão do pânico e contra câmeras. E aí, no mesmo discurso, ele fala que quando alguém entrar armado, tem que alvejar para matar. Como é que eu vou saber se o cara está armado, se ele entrou, se não tem detector de metais, se não tem câmera, nem botão de pânico? Como é que a pessoa vai saber se ele está armado? Todo mundo que entra na escola vai ser revistado, é isso? Todo mundo? Porque, pelo que eu saiba, o terrorista, quando ele vai entrar na maciota, guardou a arma e vai lá para dentro. E aí, quando ele faz o arraso, ele já está lá dentro da escola. E aí? Como é que vai saber, então, quando uma pessoa vai estar armada para matar? Como você bem coloca. Da polícia e da sociedade. Por quê? Porque tem a Globo, porque tem um político do PT, vai subir aqui a vereadora do PSOL com esse discurso. O ódio, o amor. Vocês falaram isso quando José de Abreu cuspiu no rosto de uma mulher no restaurante? É interessante como essas pessoas elas ficam assim, transtornadas quando a gente fala do amor, quando a gente fala realmente de que nós podemos mudar a sociedade com amor. Qual o problema disso? A gente sabe que existe violência, a gente sabe que existe pessoas que são do mal, e nós sabemos, todo o mundo sabe, que não se combate violência com mais violência, não se combate maldade com maldade. E eu não entendo como que as pessoas ainda compram um discurso de ódio. Sim, o ódio se combate com amor, a violência se combate não com a violência, mas é com carinho, sim, é com educação, é com políticas públicas. Não é só punição por punição. É claro que deve haver a punição, mas não com o objetivo de punir. E eu não sei até que ponto vocês que me ouvem conseguem perceber que, ou até onde vocês já analisaram, que o punir por punir, eles não resolvem nada. A punição no ser humano, ela tem que vir com um fim didático, com um fim não só punitivo, mas de colocar na cabeça do cidadão de que aquele caminho não é o melhor caminho, e também para os outros que, quando olharem aquilo ali, perceberem, opa, então é melhor não fazer, né? Ou seja, ele é pedagógico e também como um meio de prevenção, e não só punir por punir, porque punição por punição, isto aí já é qual é o nome? Vingança. E a vingança nós sabemos que não tem nenhum respaldo, tanto na lei, como também para aqueles que acreditam em Deus. Nada de vingança. Apenas aquilo que a lei nos permite que praticamos e também aquilo que nós, pessoas que acreditamos em Deus, sabemos que devemos fazer para comover e tirar aqueles que praticam o mal para o bom caminho. O resto do vídeo é mais o mesmo, e ele só reforça a sua ideia, e no seu final ele ainda tenta desmoralizar a próxima... quando eu falo desmoralizar, é desqualificar a fala da outra vereadora que entrou ali, e que sim, a sua fala foi muito pertinente, mas o vídeo já ficou muito longo, e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus.